Olá, esta é a resolução da prova de Física da Universidade Católica de Pelotas, a UCPEL, edição de 2015-1. A prova começa com uma questão relativamente simples. Ela fala de um objeto que tem uma massa, tem uma carga elétrica aqui, atraído por outro objeto O2 de carga elétrica Q2. Ele está dizendo que a carga 1 é o dobro da carga 2 e que a relação das massas M1 é 3/4 da massa de M2. Questão bem formulista. Ele quer a relação entre a aceleração dessas duas partículas. O mais importante é que, desprezando-se o peso que atua sobre elas e considerando que a força elétrica é a única força atuante, essas forças têm que ter módulos iguais. Gente, esse é um dos pontos muito legais da lei de Coulomb, que é sempre importante a gente lembrar, inclusive numa resolução de prova. Forças de campo sempre são para ação-reação. Então são forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Aquele Q1, o dobro de Q2, é um pega-ratão na questão, porque as forças de interação entre as cargas F1 e F2 são de mesma intensidade. E como a força resultante, que é a elétrica, é massa vezes aceleração, a gente vai igualar esse produto MA, substituir a massa M1 por 3/4 de M2, que é a relação que ele me dá no enunciado. Podemos anular a M2 e isolar a relação que ele pede, que é a 1 sobre a 2, que é 4/3 na alternativa E de Espanha. Começando de uma forma bem legal essa prova da UCPEL. Pessoal, avançando um pouco, vamos dar uma olhada no que a questão está nos cobrando. Ele quer a opção correta em relação ao comportamento de um sistema termodinâmico que recebe uma energia equivalente a 1000 quilocalorias sem que haja mudanças em seu volume. Gente, isso é importantíssimo. O meu sistema termodinâmico pode ser imaginado por ti como um gás ideal contido dentro de um cilindro. E se não há variação de volume, o gás não está sendo nem comprimido e nem expandindo. Então não há troca de energia na forma de trabalho. Eu não estou nem dando energia para o gás comprimindo ele, o gás também não está perdendo energia, expandindo e realizando um trabalho sobre a vizinhança. Então, na minha primeira lei da termodinâmica, se a porta do trabalho está fechada e a porta do calor é a única porta aberta, eu concluo que a variação de energia interna são os próprios 1000 quilocalorias absorvidos pelo gás na forma de calor. E como a energia interna do gás aumentou, a sua temperatura, consequentemente, também sofreu uma elevação. Por isso que a correta é D de Dinamarca, que fala que o sistema não tem trabalho realizado e que a energia fornecida se dá exclusivamente na forma de calor. É uma boa questão de termodinâmica. Gente, questão de número 11, uma questão de pêndulo que chama a atenção, é algo que não é muito comum na UCPEL, a repetição de um conteúdo específico em tempo curto. 2014-1 também encerrou, foi a última questão da prova, inclusive, com uma questão de pêndulo. A diferença é que lá, aquela relaçãozinha ali do pêndulo, 2π raiz de L sobre G, tu tinha que saber. E aqui ele está te lembrando no enunciado que o período do pêndulo é 2π raiz de L sobre G. Em contrapartida, existe um pega-ratão. Olha só o que ele está dizendo, que tu vai reduzir o comprimento do pêndulo a 1/4 do valor inicial e que tu também vai produzir uma mudança na massa que está presa nesse pêndulo. O que eu preciso lembrar? Que o período de um pêndulo não depende nem da massa que está pendurada nele e nem da sua amplitude. Depende só do comprimento do pêndulo e da gravidade local. A gravidade não está sendo alterada. Na questão de 2014-1, ele alterou a gravidade. Aqui não, está mantendo o pêndulo na Terra. A relação que ele quer é entre os períodos que ele tinha inicialmente e o período que ele tem no segundo momento. Então, como eu tenho o meu comprimento dividindo por 4 e o período é proporcional à raiz do comprimento, eu vou ter o meu período sendo reduzido à metade. Lembrando, gente, que a massa não importa. Então, no momento que eu dividir o período inicial pelo final que ele quer, eu vou dividir T por T sobre 2, que vai ser igual a 2. Isso está na alternativa A de Alemanha, que reitera que a massa não tem nenhuma influência nesse período. Questão de número 12. Questão de número 12, uma questão que, na minha concepção,
ela está na alternativa B de Brasil, que é a correta, escrita de uma forma um pouco estranha. Em relação a leis de Newton, bom, as erradas estão bem erradas. Vamos ver um exemplo. Letra A de Alemanha. A força que surge no objeto devido à mudança na sua aceleração, gente, muito importante. Quem produz uma força não é uma aceleração, é o contrário. A força é que produz a aceleração, não é a aceleração que produz força. A aceleração não faz velocidade variar. A aceleração mede a variação da velocidade na unidade de tempo e é uma consequência da ação de uma força sobre o corpo. Praticamente todas as alternativas erradas estão dizendo que a aceleração gera a força. E esse é um erro muito grave. Brasil, que é a correta, diz que a aceleração surge no objeto quando ele está submetido à ação de uma força. Agora está certo, ó, correto. A aceleração surgiu devido à força. E que quando a velocidade variar, tu não pode pensar só numa variação de módulo. A velocidade pode variar em módulo ou em direção. Então, se eu aplicar nesta rampa em que o objeto está uma força que porventura forme 90 graus com a velocidade, ele vai variar a sua direção, ele vai fazer uma curva. Eu não preciso ter necessariamente um aumento ou uma redução. Por isso que a alternativa B de Brasil é a correta nessa importante questão de número 12. Questão de número 13. Questão 13, ela também tem ali um pequeno contraponto, né? Uma forma que na nossa concepção a banca equivocou-se um pouco na hora de escrever a afirmativa. Uma questão de 5 afirmativas, nenhuma delas é curta, então a nossa orientação de sempre para o candidato é uma leitura tranquila, afirmação por afirmação, pausada, porque você vai ser cobrado em diferentes itens do conteúdo. É a maneira que a UCPEL utiliza para cobrar numa prova de 7 questões um número de conteúdos maior. Ela abre o leque trazendo esse tipo de questão. Afirmativa de número 1, vamos ler juntos. As ondas mecânicas e eletromagnéticas são refratadas quando se propagam através de uma superfície que separa dois meios com diferentes índices de refração. Perfeito? Quando ela passar de um meio para o outro alterando a sua velocidade, caracterizou-se um fenômeno de refração. Olha como é que ele termina a afirmação. Entretanto, de acordo com a ótica geométrica, se o ângulo de incidência de um raio de luz sobre a superfície for igual a 90, esse raio não terá sua direção alterada. Perfeito. Lembra que quando a luz refrata, ela pode refratar com ou sem desvio do seu raio luminoso. Quando ela propagar-se fora da normal, ela vai refratar com desvio. Mas quando ela propagar em cima da normal, ela refrata com desvio. Então a afirmativa 1 está perfeita, está correta. Afirmativa 2. Ondas mecânicas necessitam de um meio material para propagar, com certeza, porque a energia propaga a partir da vibração das moléculas deste meio. Enquanto ondas eletromagnéticas não se propagam em meios materiais. Aqui está o erro. Onda eletromagnética se propaga no vácuo, quanto em determinados meios materiais, dependendo da onda. Por exemplo, a luz propaga no ar, no vidro, na água, mas não propaga no concreto. Afirmativa 3. Essa aqui é que merece uma consideração. Ondas eletromagnéticas, ao se propagarem, podem ter a sua amplitude somada quando se superpõem a ondas que se cruzam no mesmo meio. Por causa desse efeito, é possível que, embora existam ondas se propagando através de uma região do espaço, encontram-se nessa região locais onde a amplitude resultante iguala-se a zero. A consideração que pode ser feita é em relação a ondas eletromagnéticas precisarem de condições especiais para sua interferência, como a luz. A luz precisa estar com duas fontes coerentes em fase. Então eu acho que ele poderia ter comentado um pouco melhor que condições são essas. Realmente, concordamos. Se ocorrer uma interferência construtiva, as amplitudes se somam e eu tenho uma onda de amplitude maior naquele momento. Se ocorrer uma interferência destrutiva, com ondas de fases opostas e mesma amplitude, a amplitude resultante naquele momento é zero. Sob esse ponto de vista, a afirmativa está correta. Afirmativa de número 4. Uma onda eletromagnética não é capaz de se propagar para o interior de um volume
cuja superfície se encontra revestida por uma camada de um certo meio material condutor. Gente, se eu pegar, por exemplo, uma radiação ultravioleta, essa radiação ultravioleta ela atravessa tranquilamente, por exemplo, uma camada de 2 centímetros de alumínio. É possível tranquilamente que determinadas radiações eletromagnéticas, o próprio raio-x, atravessem uma determinada espessura metálica. A afirmativa 4 não está correta. E a afirmativa 5, a velocidade de propagação tanto das ondas eletromagnéticas, que são compostas por campos elétricos e magnéticos variáveis, quanto das ondas mecânicas, depende das características do meio. Perfeito. Quem é que determina a velocidade de uma onda, gente? O meio no qual ela se propaga. Tem que lembrar, frequência é definida pela fonte, amplitude também. Mas a velocidade de propagação de uma onda é definida pelo meio no qual ela se propaga. Por isso que a afirmativa 5 está correta. Então, segue a nossa orientação. Nesse tipo de questão, que apresenta afirmativas, características da UCPEL, com 5 e às vezes até 6 afirmações, faz uma leitura pausada, como a gente fez de uma por uma, tenta não linkar as afirmações, vai buscando na tua memória o conteúdo que a afirmativa trabalha para tu ter sucesso nesse tipo de questão. Gente, questão de número 14. Uma questão que num primeiro momento o aluno pode ter um pouco de pânico, mas que ele precisa ter uma certa tranquilidade e pensar um pouco em cima da proposta que está sendo feita. Aqueles valores que ele está te dando de densidade ali, tu praticamente não vai utilizar. Porque ele está dizendo que uma esfera maciça e homogênea de ferro, ela se encontra submersa numa certa profundidade de 2 metros numa piscina. Por exemplo, tu está segurando lá na mão e ela é liberada a partir do repouso. Então tu solta, tu larga essa esfera que está dentro da água na tua mão. E ele quer saber o que ocorre, por exemplo, em nível de aceleração, o que vai acontecer com a esfera. E ele também cobra a energia potencial gravitacional dela em relação ao fundo da piscina. Gente, eu não preciso de valores do texto para saber que uma esfera de ferro maciça é mais densa que a água. Se ela é mais densa que a água, ela vai afundar. Outro fato importante, se ele está mandando desprezar os atritos resultantes da viscosidade da água, resistência da água sobre a esfera em movimento, a gente tem como única forças atuantes o peso para baixo e o empuxo para cima. E, gente, para a aceleração ser a gravidade, essa esfera precisaria estar caindo sob a ação só do peso. Se ela está caindo no líquido com um empuxo contra o peso, ela cai com uma aceleração menor do que a gravidade, menor do que 10. E que tem que ser positiva, porque ela está acelerada para baixo, ela não está acelerada contra o movimento dela. Ela está ganhando velocidade porque o peso é maior do que o empuxo. Pessoal, e finalmente, a energia potencial gravitacional, MGH, depende da massa da bola, da gravidade e da altura. Então nós temos como correta a alternativa C, uma questão bem legal, muito bem elaborada. Pessoal, questão de número 15, uma questão que é muito trabalhada em aula. A questão fala de um astronauta que está dentro de um ônibus espacial, ela é a informação-chave, orbitando a Terra, sublinha órbita, porque sempre que há órbita em torno da Terra, a velocidade do ônibus espacial está variando no mínimo a sua direção. E tanto o ônibus espacial quanto o astronauta precisam estar sob a ação de uma força resultante, no caso centrípeta. A única força atuante, tanto sobre a nave quanto sobre o astronauta, para gerar esta centrípeta, é a força de atração gravitacional, o peso da nave do astronauta em relação à Terra, que a alternativa D coloca de uma maneira perfeita. O astronauta ainda sente os efeitos da força de atração gravitacional gerada pela Terra, claro. Se ele não sentisse, ele sairia pela tangente, não orbitaria mais o planeta. Mas tanto a gravidade quanto o peso desse astronauta, que depende da gravidade, são um pouco menores do que os valores na Terra, porque quanto mais tu te afasta da Terra, menor é o valor da gravidade. Mas, obviamente, ela ainda está atuando no astronauta, caso contrário, não existiria a órbita.